Pensar e crer. Um pensamento de Santo Tomás de Aquino. Distinção da gravidade dos pecados mortais e veniais e de seus correspondentes castigos. Querido irmão, querida irmã, você que está no canal Pensar e Crer, nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre um pensamento de Santo Tomás de Aquino e hoje iremos falar sobre isso, a distinção da gravidade dos pecados mortais e veniais e de seus correspondentes castigos. Se você deseja ver os outros vídeos, peço que vá à playlist deste canal e ali você verá quanta riqueza dos pensamentos de Santo Tomás de Aquino, este homem que nos faz pensar e crer de maneira correta. E hoje ele quer nos ensinar algo novo, algo profundo. Então, irá falar para nós sobre a distinção da gravidade dos pecados mortais e veniais e de seus correspondentes castigos. E diz assim Santo Tomás de Aquino: os pecados não possuem a mesma gravidade. O que determina a gravidade do pecado é o tamanho e a necessidade do bem do qual ele priva, além da maior ou menor liberdade com que se executa o mal. No entanto, todos os pecados merecem castigo, pois todo pecado é usurpação do direito alheio e o castigo é a maneira de restituição do que injustamente se tomou. Assim, o castigo pelo pecado é ato de justiça. Quem impõe os castigos são os encarregados de velar pela ordem e pela justiça. São eles, primeiramente Deus, depois a autoridade humana e nos assuntos de sua competência, e por último, o mesmo pecador. O pecador pode castigar seu próprio pecado de duas maneiras, por meio da penitência e do remorso da consciência. A autoridade humana, por suma, pode intervir impondo castigos. Deus, em sua soberania, pode castigar de duas maneiras, mediata ou imediata. Deus castiga de forma imediata quando faz uso da autoridade humana ou da consciência do pecador. Pode-se chamar esses castigos de castigo divinos, pois a autoridade humana e a própria consciência participam do poder de Deus, de quem são, de algum modo, instrumentos. O meio que Deus utiliza para castigar o pecado é o uso das criaturas, que a ele pertence, e cuja subordinação e harmonia o pecador procura perturbar. Portanto, podemos dizer que há uma justiça imanente que está contido na natureza de um ser, como o é a consciência humana, e que em virtude dela, as mesmas coisas inanimadas servem como instrumento à justiça divina para castigar o pecado, fazendo padecer o pecador as consequências de sua culpa. Deus também pode intervir de forma imediata no castigo do pecado. Se trata de uma intervenção particular e sobrenatural, em virtude da qual ele mesmo castiga os atentados do pecador contra a ordem sobrenatural por ele estabelecida. O que distingue os castigos impostos por Deus na ordem sobrenatural dos impostos pelas criaturas é que Deus castiga alguns pecados com penas que durarão eternamente. Os pecados que Deus castiga com pena eterna são os pecados mortais. Os pecados mortais são os que causam a morte da alma, destruindo nela a caridade, amor a Deus e aos seus caminhos, que é o princípio e a fonte da vida sobrenatural. Deus castiga os pecados mortais com pena eterna, pois, ao destruir-se o princípio da vida sobrenatural infundindo por Deus na alma, a caridade e o amor a Deus, pois após a morte fica o pecador impossibilitado de remediar os efeitos da sua culpa naquela ordem. Portanto, enquanto durar o estado de pecado, e durará para sempre,
deve durar o castigo. No entanto, nem todos os pecados que os homens cometem são mortais. A esses pecados chamamos veniais. Os pecados veniais são os menos graves e cujos efeitos o homem pode resistir com o auxílio ordinário da graça, visto que não tem o funesto poder de privar a alma da vida sobrenatural da caridade. Não merecem, por conseguinte, castigo eterno, e se chamam veniais, isto é, facilmente perdoáveis, da palavra latina venia, que significa perdão. Se uma alma morre com um único pecado mortal e outros veniais, padecerá a pena eterna pelo pecado mortal e também pelos pecados veniais, uma vez que depois da morte não pode mais reparar os pecados. Os pecados mortais se distinguem dos veniais por parte do objeto do pecado, da natureza e da importância da desordem causada pelo ato pecaminoso, e ainda o grau de liberdade com que o sujeito realizou o ato. Quando se diz por parte do objeto, da natureza e da importância da desordem, entendemos que há pecados que por sua natureza se opõem diretamente ou são incompatíveis com a submissão e amor a Deus, os pecados mortais, na ordem sobrenatural, e há outros que constituem uma menor insubordinação e são, contudo, compatíveis com o amor habitual de Deus, na ordem da graça, pecados veniais. Os pecados que são diretamente opostos ao amor sobrenatural de Deus e são com este amor incompatíveis são os que se recusam a prestar a Deus o devido amor sobrenatural. Os que essencialmente quebram e destroem a subordinação a Deus, os que lesam gravemente a ordem e a harmonia da sociedade, os que interferem na ordem e na harmonia das diversas partes que compõem o indivíduo tirando-a da subordinação e dependência de Deus. O critério mais seguro para distinguir as diversas classes de pecados e sua gravidade é contrastá-lo com as virtudes opostas, não só em geral, mas em particular. Querido irmão, querida irmã, olha que profundidade que Santo Tomás de Aquino está nos ensinando sobre a distinção da gravidade dos pecados mortais e veniais e seus correspondentes castigos. Se você ainda não pegou tudo que Santo Tomás diz, peço que escute novamente, vai pausando e percebendo como que Santo Tomás de Aquino é muito preciso no que ele diz. E olha quão grave é o pecado tanto mortal quanto venial. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber os próximos e compartilhe com outras pessoas, pois quem compartilha, evangeliza. No próximo vídeo nós iremos falar sobre das leis eterna, natural, humana e divina. Deus te abençoe e um forte abraço.